Vários estudos comprovam que as doenças possuem uma base emocional, ou seja, quando a doença aparece, significa que o seu emocional já foi tomado por aquela doença e os sintomas nada mais são do que o seu corpo ali gritando, né, falando aquela doença, né, mostrando aquela doença para você. Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer algumas possíveis causas de algumas doenças do sistema reprodutor feminino. Eu sou a Luciana De Paoli, terapeuta, acredito 100% e faço uso dessa base terapêutica nos meus atendimentos, porque eu sei o quanto que ela colabora na melhora e até mesmo na cura das doenças, tá? Vamos lá? Vou trazer aqui então algumas para vocês, algumas doenças, as que mais aparecem, são mais comuns, as mulheres mais trazem nos atendimentos. Então a primeira delas é a candidíase de repetição. O que significa a candidíase de repetição? A gente tem várias possibilidades aí para olhar, mas primeiramente o que a gente precisa pensar? No relacionamento de casal, né? Se você tem aí um relacionamento, você precisa olhar para isso, que é como se fosse um não para esse relacionamento ou para esse parceiro. Por quê? Porque teoricamente você não deveria ou não poderia ter relações sexuais. Então por quê? Né? Por que o seu corpo está te trazendo isso? Então por isso que a gente foca nessa questão do relacionamento de casal, tá? Então o que você pode se perguntar aí? Como eu falei, existem várias possibilidades, né? A gente avalia caso a caso, mas eu vou trazer as possibilidades todas aqui para vocês, né? Para vocês começarem a refletir aí, tá? Então, o que você pode pensar? Esse parceiro que eu tô, ele é realmente o parceiro ideal para mim? É uma pergunta que você pode se fazer, né? Se eu quero terminar essa relação, mas não estou conseguindo, né? A candidíase aparece muito nessa situação, porque é o seu corpo te falando, olha, você não quer mais isso para você não quer ter relações mais com essa pessoa. Você tem que terminar esse relacionamento. E se você não termina, fica querendo terminar, mas não consegue terminar, a candidíase fica aí, né? A candidíase de repetição, repetidas vezes seguidas, né? Outra coisa, quando você não está disponível para esse parceiro, né? Para ter a relação sexual em si. Por que eu não estou disponível para isso? Por que eu não quero ter relações sexuais? Ou a vida sexual não me satisfaz mais, ou a minha vida de casal, como casal, não está me satisfazendo mais. Essas duas configurações também podem acontecer, né? Então a gente tem que pensar nessa situação, né? Que são várias situações relacionadas realmente ao casal, certo? Vamos lá. Segunda, endometriose. Endometriose é o seguinte, a mulher ela passa a ter maior secreção de hormônios e esses hormônios são masculinos. Daí, né, a questão de não poder ou não conseguir engravidar, apesar de que sabe-se que sim, mulheres com endometriose podem engravidar, tá? Existem relatos, né, que elas conseguem se engravidar, tá? Mas, então, o que acontece com a endometriose? O seu corpo começa a ter uma maior secreção de hormônios, mas esses hormônios são os masculinos, por isso a dificuldade, né, de engravidar, porque você está com mais hormônio masculino do que feminino, tá? O que a gente pode pensar aqui? O que a gente pode olhar nessa questão emocional da endometriose? As perdas profundas. Se você teve alguma perda profunda, algum luto que você não viveu, né, ou que aconteceu recentemente, a gente precisa olhar para isso. Abortos, né, abortos espontâneos mesmo que você possa ter tido, ou perda de pessoas muito queridas mesmo, tá? Eu tenho um desejo de ter filhos, mas não posso, ou não consigo ter, né? Entra muito nisso a endometriose. Desejo, ou também desejo ter filhos, mas tenho muito medo, tá? São as questões aí que estão por trás da endometriose. Outra, ovários policísticos. Ovários policísticos tem uma questão emocional relacionada à traição ou medo de ser traída. Esse medo de ser traída pode ser também relacionado a muita desconfiança em relação ao seu parceiro, tá? Fique atento a isso. A chave
né, emocional dos ovários policísticos está sempre aí, tá? Nessa insegurança, nessa de ter sido traída ou ter muito medo de ser traída ou nessa desconfiança com relação ao meu parceiro, tá? Eu tenho muita insegurança com relação ao meu parceiro. Existem essas configurações, ok? Cólicas menstruais. Por que me dói tanto ser mulher? É o que você tem que se perguntar. Por que é tão difícil ser mulher para mim? E aí vai até, né, em assuntos que a gente já tratou, né, com relação ao feminino, né? São conflitos, então, relacionados ao seu feminino. A gente tem que olhar para isso, né? Por que é tão difícil ser mulher? Por que eu não gosto de ser mulher? Por que me dói tanto, né? Por que eu sinto tanta dor? Porque a menstruação é o ápice do feminino, né? Então, a gente tem que cuidar disso. Outro ponto também que a gente pode olhar nesse caso é você passar a se cuidar mais, se acolher mais no período menstrual. Algumas mulheres têm a vida tão agitada, tão corrida, que muitas vezes é só o corpo querendo que elas parem um pouco, né? Nesse período, que elas se acolham um pouco mais, se cuidem mais, né? De uma forma geral, tá? Então, podem ter essas duas configurações. Mioma no útero. É o corpo tentando gerar um filho sozinho. Sim, né? Então o mioma é aquela multiplicação celular ali que vai acontecer como se o corpo estivesse tentando realmente gerar um filho. Então, o que a gente tem que pensar com tudo isso, né? Por quê? Por que o meu corpo está tentando gerar um filho? Muitas vezes acontece porque o seu filho, né, sofreu um acidente muito grave, está correndo risco de vida, o seu corpo rapidamente tenta fazer isso como forma de repor aquele filho, né? Claro que não existe isso, né, gente? Mas isso é como o nosso corpo trabalha biologicamente falando, tá? Tudo isso que eu tô trazendo para você são estudos, né? Tem estudos por trás disso. Eu tô falando de forma muito sucinta aqui, muito objetiva, realmente para facilitar e para vocês refletirem de fato na questão, mas existem todo um estudo por trás disso, da nossa fisiologia, da nossa biologia, para chegar nesses entendimentos, tá? Então, pode acontecer nesse caso de você tá aí com um filho, né, muito doente, com risco de vida, ou você queria ter tido um filho e não teve, né, essa sensação perpassa sempre por aí, tá? É o nosso corpo tentando gerar um filho sozinho. Fibromialgia. Gente, fibromialgia é muito delicado, muito complexo, porque são várias questões emocionais, sabe? São muitas questões mesmo, e já te falo, te aviso aí, até para você também avisar para as pessoas que você conhece, né? Para as mulheres que você conhece que têm fibromialgia, que elas precisam sim de um acompanhamento de perto, precisam sim de terapia, tá? Porque é muito delicado, a gente tem que olhar muito de perto, com muito carinho, tá? Fibromialgia são vários conflitos em relação a mim e aos outros. Que conflitos, Lu? Conflitos, por exemplo, eu me desvalorizo, eu me desvalorizo de alguma forma ou eu me sinto desvalorizada pelo outro. Conflitos também relacionados à impotência, ou seja, eu me sinto impotente diante de uma determinada situação, tá? Então são muitos conflitos. Os conflitos perpassam basicamente por essas questões da desvalorização, de ser desvalorizado por outros ou me desvalorizar, e também essa sensação de impotência. Eu sinto impotência em relação a algo, tá? E pra gente fechar, vou trazer aqui a questão do útero, para a gente entender melhor, né? Que o útero, né, é o centro aí do nosso sistema reprodutor. Então, o que o útero significa? Né? Que existem várias doenças que podem acometer o útero, né? Então, o que o útero significa? O útero significa o nosso ninho, ou seja, tudo aquilo que é importante para mim, que significa o meu ninho, sabe? Tudo que é muito importante para mim. Então, pode ser família, filhos, marido, pode ser o seu trabalho, pode ser a empresa que você tem, o negócio, pode ser os seus animais de estimação, pode ser qualquer coisa, tudo aquilo que realmente é muito importante para você, muito importante. Então, tudo que afetar o seu ninho, né, que é muito importante para você, vai afetar diretamente o seu útero, tá? Pode acontecer de afetar o seu útero e manifestar aí um sintoma ou uma doença, né? Então, eu quis trazer esse vídeo hoje para
com essas algumas, né, doenças aí, sintomas do sistema reprodutor feminino, porque o meu foco de atendimento são mulheres, né? Então, quis trazer isso para a gente começar a refletir, que eu acho super importante. São doenças, né, sintomas muito comuns que a gente escuta muito, né? Então, quis trazer aí para vocês poderem começar a refletir em casa, tá? E para fechar a cartinha de hoje, olha só que carta lindíssima, não podia ser outra, né? Olha que carta linda que saiu para hoje. É a carta da Imperatriz. Essa carta mostra aqui, né? Então, o recado dessa carta hoje para vocês é mostrar a força do feminino, como nós somos lindas, fortes, intuitivas e somos rainhas, né? Olha aqui, somos rainhas, gente. Nós temos o poder de dar a vida, ainda que você não tenha filho, tá? Tô falando aqui de uma forma geral. Nós podemos dar a vida, né? A gente tem esse poder, a gente é muito poderosa. Fora outros poderes que a gente tem, né? E nos outros vídeos aí de relacionamentos eu trago mais para vocês. Então, eu quis trazer para vocês verem a beleza realmente do feminino, para a gente poder olhar com mais carinho para nós mesmas, para realmente sentir essa beleza e essa força que a gente tem, que está aí dentro. Todas nós temos. A gente só precisa acessar isso tudo, tá bom? Então é isso. Semana que vem trago mais um vídeo para vocês sobre sintomas e doenças, né? O que tem por trás disso. E a gente vai conversando. Qualquer dúvida, deixa aí para mim nos comentários. Encaminha para sua amiga que está passando por alguma, né, dificuldade desse tipo, está apresentando alguma dessas doenças, tá bom? Um beijo e até lá!